Bom, uma alegria estar com vocês aqui novamente para nós darmos prosseguimento a essa semana de oração com o tema Ser Cristão numa Era Não Cristã. Ontem, como já foi feito um resumo muito bem feito, por sinal, agradeço a irmã Isabel, muito obrigado. Nós falamos sobre como viver enquanto Jesus não vem em meio a essa Babilônia do século 21. Hoje o nosso tema é o Deus desconhecido. E a cada dia nós vamos procurar compreender um pouquinho mais acerca da nossa geração, do contexto que nos cerca, para compreendermos o que Deus espera de nós também, nesta época, nesta geração, que vive tão próximo, como creio eu, da segunda vinda de Cristo Jesus. E eu gostaria, antes de abrirmos a palavra, para fazermos a leitura do texto base para o nosso tema, convidar você para mais uma vez, por gentileza, ficar em pé, em atitude de reverência e falemos com o nosso Deus. Querido Pai e Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por suas bênçãos, pelos cuidados já no primeiro dia da semana, provendo sustento ao nosso lar, um dia muito bonito, onde o sol brilhou sobre os nossos lares, sobre a natureza, nos proporcionando vida, nos proporcionando alegria e também o prazer de podermos ao final deste dia estarmos no melhor lugar do mundo, que é a casa do Senhor. Muito obrigado por este lugar tão favorável, em boas circunstâncias, mesmo vivendo ao redor de um mundo caótico. É muito bom sabermos que a igreja é uma cidade de refúgio, é o templo do Senhor, onde podemos em paz abrir a Tua palavra e deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Assume mais uma vez o controle do púlpito dessa igreja. Que o Senhor fale, que o Senhor pregue, que o Senhor restaure e que os teus planos se cumpram na nossa vida, nesta tarde, neste dia, neste momento, em nome de Jesus. Amém, Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Será o nosso texto base, Atos, capítulo 17. Atos 17, versos 21 até o 23. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Só até aí por enquanto. Paulo, aqui na ocasião, estava refugiado na famosa cidade de Atenas, por causa de uma perseguição cruel e sangrenta dos judeus contra os cristãos. E como Paulo era um pregador extremamente habilidoso, com uma erudição inigualável, uma capacidade de oratória extremamente impressionante, ele sem dúvidas era o primeiro alvo da perseguição contra a igreja primitiva já no seu nascimento. E por essa razão Paulo vai buscar um refúgio temporário na cidade de Atenas. Atenas, que embora não vivesse naquela época os seus dias de maiores glória, era sem dúvidas ainda o centro intelectual e cultural do mundo greco-romano. A cidade de Sócrates, de Aristóteles, de Platão e muitos luminares do pensamento grego. Homens que você sabe que influenciaram e influenciam o mundo até os dias de hoje, especialmente o mundo ocidental. Diante de Paulo estavam construções magníficas, templos colossais que para qualquer pessoa que seja amante da beleza, que seja atraído pelo belo, seguramente ficaria encantada com a arquitetura da cidade de Atenas. Eu ainda não tive o privilégio de visitá-la, mas Deus me deu a alegria de, com a minha esposa, em 2019, quando viemos na nossa primeira missão além mar, fora do Brasil,
visitar o Museu Britânico em Londres, onde há ali uma seção dedicada ao Partenon, que era um templo que ainda existia na época do apóstolo Paulo. E ali nós temos alguns artefatos arqueológicos daquela grande edificação e que eu imagino que Paulo deveria ter ficado encantado com aquilo que viu. Mas a verdade é que a Bíblia, no versículo 16 do texto que lemos, e na verdade o verso nós acabamos não fazendo a leitura, nos diz que Paulo ficou impressionado. Algumas versões traduzem assim. E talvez, eu não sei você, mas eu me pergunto, impressionado com o quê? Será que Paulo ficou encantado com as filosofias de Atenas? Com a sabedoria, com a oratória, com a retórica daqueles homens? Ou será que Paulo ficou encantado de fato, como eu acabei de dizer, com a arquitetura e o design dos templos daquela cidade? Nenhuma das coisas. A Bíblia diz, numa tradução mais literal da expressão que é usada no texto, que Paulo, o seu espírito foi literalmente provocado, ele ficou incomodado com aquilo que viu. E a Bíblia diz que Paulo se incomodou com a quantidade de deuses que estavam espalhados pelas ruas de Atenas. De acordo com alguns estudiosos, eram cerca de 30 mil deuses que havia na cidade. Era um deus para cada sentimento humano, um deus para cada elemento da natureza praticamente. Era o deus ou a deusa do sexo, da fertilidade, do amor, da guerra, do vinho, da água, do fogo, do inferno, da guerra e etc. Ou seja, a cidade que naquela época se jactava de possuir a luz do conhecimento e da sabedoria humana, estava submersa nas mais abissais trevas da idolatria que uma pessoa é capaz de chegar. E justamente nesta cidade está o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que esse homem inquieto começou a discursar num lugar chamado Praças, sobre o que ele acreditava. E ele discutia com um grupo de filósofos que eram os epicureus, hedonistas, que acreditavam que a vida se resume ao prazer, que você deve viver em função daquilo que te dá prazer. E Paulo então começou a discutir com esse grupo de filósofos, e também eram os epicureus e os estoicos, que eram fatalistas, que acreditavam que todo ser humano nasce com um destino marcado na sua vida e que não há nada que você possa fazer que seja capaz de alterar esse destino. E então, em um lugar chamado Praça, de acordo com as traduções que temos, Paulo ali começa a discutir com eles. Agora, não pense que as praças de Atenas eram como as praças dos nossos dias. Um chafariz, talvez um banco, um pouquinho de grama, alguns brinquedos para as crianças. Não, a praça não era isso. As praças da época de Paulo, em Atenas, eram chamadas de ágora. E a ágora era o lugar onde os atenienses se reuniam para fazerem o comércio da cidade e, além disso, para discutirem sobre as suas filosofias. Eu costumo comparar a ágora daquela época com as redes sociais dos dias de hoje. Então a ágora seria o Twitter da época do apóstolo Paulo, onde as pessoas entram ali para discutir, para discordar, e muitos chegam ao ponto até de baixarem um pouco a ética e o respeito ao próximo. Os estoicos e os epicureus ficaram tão impressionados com o que Paulo ensinou ali, que eles chamaram o apóstolo para falar neste lugar aqui, cujo nome é Areópago. E eu não sei você, mas eu pensava que o Areópago era um templo, um edifício, uma construção, mas não, o Areópago era uma pedra. Essa pedra está presente em Atenas até o dia de hoje, uma rocha, e ali debaixo, possivelmente, o povo ficava em silêncio para ouvir os discursos daqueles que dissertavam nesse lugar as suas convicções. Neste lugar se reunia a Suprema Corte de Atenas. Eram os juízes responsáveis por proteger e zelar pela filosofia, pela moral e pela ética dos atenienses. E Paulo está ali. Eu quase vejo o apóstolo Paulo diante da Suprema Corte daqui da cidade de vocês, começando seu discurso dizendo: Sua Excelência, ou Vossas Excelências. Percebo que em tudo, está no versículo 22, vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm.
eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Há um historiador romano, cujo nome é Diógenes Laércios, que cerca de 500, 600 anos antes do apóstolo Paulo, diz ele que aconteceu uma história curiosa na cidade de Atenas, uma experiência. A cidade foi assolada por uma praga repentina, inesperada, que começou a dizimar a vida de milhares de pessoas assim de maneira surpreendente. Eu imagino algo semelhante ao coronavírus, que ninguém esperava e repentinamente surgiu e começou a ceifar, a dizimar a vida de pessoas próximas de nós até em muitos casos. O problema é que os atenienses acreditavam que quando coisas dessa natureza ocorriam, era um mau presságio. Alguns dos deuses do panteão grego estavam irados com a cidade, e eles então criam que a única maneira de afastar a praga era aplacando a ira dos deuses, oferecendo um sacrifício. Mas tinha um problema: eram 30 mil deuses na cidade. Como descobrir qual deus estava irado para eles oferecerem um sacrifício e finalmente o Deus afastar a sua ira? Foi então que eles convidaram um profeta da cidade de Creta, cujo nome era Epimênides, e chamaram Epimênides para falar aí nesse lugar, o Areópago. E Epimênides deu uma ideia. O negócio é o seguinte: nós vamos pegar um grupo de animais e nós vamos soltar esses animais daqui do Areópago e vamos deixá-los andar livremente pelas ruas de Atenas. O lugar onde esses animais pararem, o templo mais próximo e o altar que estiver mais perto deles, esse será o Deus que está irado com a cidade de Atenas. Então nós vamos pegar os animais e oferecê-los em sacrifícios a esse Deus. E eles soltaram os animais. E eles começaram a andar livremente pela cidade, uns parando aqui, outros ali, quando então todos os animais haviam parado. E então o povo de Atenas chegou para Epimênides e disse: e agora, o que nós fazemos? Não há nenhum templo perto desses animais. Eles pararam em lugares isolados, não havia nenhum altar e nenhum templo. E Epimênides falou: vamos fazer o seguinte, nós vamos então levantar altares, e sobre esses altares novos ofereceremos esses animais em sacrifício. E o povo perguntou: tudo bem, mas a que Deus nós vamos ofertar esses animais? Ao que então ele respondeu: já que nós não sabemos que Deus é, escreva aí no altar ao Deus desconhecido. Foi daí que surgiu essa história. E aí alguns diriam: mas isso não é um mito? Será que isso não é uma história inventada? Existem provas e evidências de que essa história é verdadeira? Existe. Há algum tempo foram encontrados na cidade de Pérgamo altares com a inscrição no plural: aos deuses desconhecidos. O que prova que a Bíblia não é um livro de mitos, não é um livro de simples alegorias, não é um livro de metáforas e invenções humanas. A Bíblia é um livro que tem historicidade, é um livro fiel, comprometido com a verdade, comprometido com a história, e é por isso que eu creio e defendo que a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E é baseado nessa história que eu quero extrair algumas lições para a gente aqui nessa tarde. Serão 3 hoje. Ontem, se eu não me engano, foram 7. Hoje serão 3. Onde a primeira delas está no versículo 22 do texto que nós lemos há pouco. Então volte comigo, Atos capítulo 17, o versículo 22. Paulo disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante o quê? Religiosos. Bom, apesar da cidade de Atenas ser uma cidade bastante intelectual, onde o povo era inclinado à lógica e à racionalização sobre a vida, Paulo viu que o povo tinha uma inclinação, uma necessidade de religião, de explicações transcendentes e de metanarrativas que dessem sentido e significado para a vida deles. E isso me chama a atenção. Se Paulo viesse hoje, nessa mesma Europa do século 21, o que ele diria sobre o povo europeu? Será que nós ainda somos hoje bastante religiosos, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Não? Alguns acreditam que sim? Sim ou não? Sim ou não? Estou dividindo a igreja, né? Eu não vim aqui para dividir a igreja.
nós vamos unir a igreja de novo. Bom, ok, vejam, de acordo com muitos estudiosos da nossa época, eles respondem a essa pergunta de maneira muito simples, objetiva e direta. É óbvio, porque a própria realidade nos demonstra isso, que hoje, à medida que as pessoas se tornam mais intelectuais, que vão para as universidades e desenvolvem uma mentalidade científica, está patente diante dos nossos olhos, que a tendência é que o ser humano cada vez mais abra mão da sua religião. Tanto é que muitos hoje dizem que nós vivemos na Europa como um continente pós-cristão, porque o cristianismo já não é mais o absoluto na Europa. A Inglaterra, por exemplo, que levantou muitos homens de Deus para defenderem convicções cristãs de fé, como John Wesley, como George Whitefield, como William Wilberforce, como John Wycliffe e por aí vai. Hoje a Inglaterra é conhecida como o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Muitos tomam, por exemplo, as palavras de um sociólogo do século XIX, chamado Max Weber, onde ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria do desencantamento do mundo. E diz ele que à medida que as pessoas se tornam mais inteligentes, mais capazes, mais cientificamente desenvolvidas, a tendência é que elas abandonem as explicações místicas e mitológicas da vida. Daí vem a ideia do desencantamento do mundo. Há um outro filósofo do século XIX também, chamado Augusto Comte, que dividiu o mundo em 3 fases, não sei se você já viu isso. Na visão dele, a primeira fase do mundo era a fase religiosa, a segunda fase era a filosófica, e a última fase, que na concepção dele era a mais avançada, a mais evoluída, a mais capaz de todas, era a fase científica. Então parece que há uma resposta óbvia para essa questão aqui, de que nós vivemos em um mundo pós-cristão, um mundo onde a religião não predomina mais na nossa geração. Inclusive, munido de informações como essas já há algum tempo, John Lennon, que era integrante da famosa banda dos Beatles, chegou a dizer em 1900 e alguma coisa, 60 e pouco, não lembro agora o tempo exato, diz ele: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Eu não preciso argumentar acerca disso, estou certo e o tempo provará que tenho razão. Parece, pelo menos aqui, que as palavras dele estão se cumprindo de alguma forma, porque o que nós vemos é um arrefecimento, um decrescimento, melhor dizendo, do cristianismo à medida que o tempo vai passando. Porém, eu quero propor uma outra visão aqui para vocês. Essa pergunta que eu fiz, se nós vivemos ainda numa geração bastante religiosa, tudo vai depender da resposta que você der do que é religião. Por exemplo, muitos dizem que religião é você acreditar em Deus, porém, os budistas não acreditam em Deus, e você sabe que o budismo é o quê? Uma religião. Outros vão dizer que religião é a crença em um mundo espiritual, que além do mundo material, existe um mundo espiritual, um mundo metafísico, um mundo diferente daquele tangível que nós vivemos aqui nessa terra. Porém, os hinduístas não acreditam na existência de um mundo espiritual. E você sabe que o hinduísmo é o quê? Uma religião. De tal maneira que eu quero tomar as palavras aqui de Timothy Keller no livro A Fé na Era do Ceticismo, e eu estou de pleno acordo com ele, onde ele vai definir religião da seguinte maneira. Muita atenção, isso daqui foi muito novo para mim quando eu comecei a estudar há alguns anos. Então, o que é religião? É um conjunto de crenças que, em primeiro lugar, explicam o que a vida é. Em segundo lugar, quem nós somos. E em terceiro lugar, as coisas mais importantes com as quais os seres humanos deveriam gastar o seu tempo fazendo. Em outras palavras, e de maneira bem simples e objetiva, religião é tudo aquilo que se propõe responder às perguntas mais básicas e essenciais da sua vida. Por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito da minha vida e por que o mundo está tão desgraçado da maneira como está.
Tudo o que responde a essas perguntas de maneira filosófica ou teológica, obviamente é religião. Inclusive o próprio ateísmo, o próprio naturalismo, o próprio darwinismo, quando entra em esferas tentando explicar sobre a origem da vida, tentando filosofar, uma vez que eles não conseguem encerrar essas supostas evidências em laboratório e provar isso empiricamente, experimentando essas coisas e testando cada uma delas, quando os ateus entram em questões sobre a origem da vida e o propósito da vida de maneira filosófica, tenham certeza de que eles estão entrando numa esfera filosófica e religiosa sobre a explicação da nossa vida aqui na Terra. De tal maneira que, munido desta concepção do que é religião, eu digo a você que todo ser humano tem intrinsecamente vinculado à sua própria natureza uma necessidade de religião. Todas as pessoas, sejam elas ateias ou crentes, ateístas ou crentes, não há nenhum ser humano sequer que habite o nosso planeta hoje que não seja voltado ou inclinado à religião. Eu concordo com você que há pessoas hoje que buscam satisfazer esse anseio da sua vida, como diz Dostoiévski, nós temos um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. E eu te pergunto, quem foi que colocou essa necessidade de religião bem aí dentro da sua vida? Quem foi? Deus. E onde está isso? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Você lembra do que diz a Bíblia? Porque Deus foi quem colocou a eternidade no coração do homem. De tal maneira que todo ser humano tem necessidade de explicações espirituais, transcendentes, que deem sentido e razão para a sua vida. Há um problema. O problema é que nós vivemos numa geração que ainda é inclinada à religião, que tem necessidade de adorar, só que as pessoas estão buscando satisfazer essas necessidades em coisas que não satisfazem. Muitos buscam satisfazê-las no sexo, nas drogas, nas bebidas, nos relacionamentos, nos trabalhos, nos estudos, no dinheiro, na viagem, no futebol, na política, mas a verdade é que todo ser humano necessita de religião. E a Bíblia ela é tão categórica sobre isso, que Deus chegou a inspirar o profeta Ageu, dizendo e chamando Jesus Cristo de o desejado do quê? De todas as nações. Porque todo ser humano, todo indivíduo que habita o nosso mundo, eles precisam de Jesus, eles carecem de Jesus, eles têm um buraco no seu coração do tamanho de Jesus, mas buscam satisfazer esse buraco em coisas que não satisfazem. Mas é indiscutível que nós ainda vivemos em uma geração, como disse Paulo, bastante o quê? Religiosa. E saindo da esfera aqui apenas teológica, porque alguns poderiam dizer, mas essa é a visão de religiosos? Não. Jung, que é um psicanalista, que segue uma vertente um pouco diferente de Freud, no livro Espiritualidade e Transcendência, vejam a conclusão que ele chegou. Nós estamos falando aqui de um cientista, não de um religioso, no sentido estrito da palavra. Diz ele, não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é naturaliter, ou em latim, por natureza, o quê? Religiosa. Então nós temos aqui um cientista agora, baseado em suas conclusões, em estudos científicos, dizendo que ele entendeu que toda alma, todo ser humano tem intrínseco a sua própria natureza, aí dentro do seu inconsciente, uma necessidade de religião. Só para você ter ideia, até ateus, quando muitos deles chegam diante da sepultura e diante da morte, acabam de alguma forma confessando essa necessidade que eles têm. Steve Jobs, o criador dessa marquinha que você vê aqui, quando ele descobriu, se eu não me engano, ele morreu de câncer, e quando ele descobriu a sua enfermidade, e quando ele estava próximo do seu leito de morte, na sua autobiografia, veja o que ele mesmo confessou, e ele era um ateu, ele era alguém que não acreditava em Deus, e ele disse, é estranho pensar que você acumulou toda essa experiência, e ela simplesmente acaba. Sendo assim, eu quero mesmo acreditar que alguma coisa de mim, obviamente, sobrevive, que talvez a nossa consciência
permaneça, mesmo quando nós vamos para a sepultura. Vocês notam? Eles dão outros nomes apenas. Eles falam de consciência, falam de cosmos, falam de não sei o quê, que o universo é autoexpansivo. Eles buscam outras explicações, mas é um fato, não há como fugirmos disso. Nós ainda vivemos em uma geração cujas pessoas são afeitas à religião. Então não se engane. Você que vive na Europa hoje, onde o cristianismo infelizmente está diminuindo aqui, está perdendo espaço aqui, está enfraquecido aqui, não se engane, não é porque as pessoas hoje estão vivendo num mundo mais material simplesmente, num mundo mais justo, um mundo melhor, é justamente porque as pessoas pensam que essas coisas satisfazem a necessidade que só o Deus da Bíblia e do cristianismo pode satisfazer a elas. Então pesa sobre você a responsabilidade de apresentar a estas pessoas aquele que é o único chamado por todo o universo de o desejado de todas as nações, a saber, o nosso Senhor e todo-poderoso Salvador Jesus Cristo. É dele que o mundo precisa, é dele que a Europa precisa. E é atrás dele que as pessoas correm e, infelizmente, não estão compreendendo a busca que fazem e acabam satisfazendo, entre aspas, esse anseio por religião em coisas que não satisfazem. Então, para a gente concluir essa primeira parte aqui da nossa mensagem, eu acredito que se Paulo viesse hoje, ele ainda repetiria aqui em vosso continente que nós vivemos em um mundo bastante religioso. Mas vamos à segunda lição. Então, quero convidar agora você para ir comigo ao texto de Atos 17 e lá no versículo 23. Paulo vai continuar aqui, Atos capítulo 17, versículo 23, diz assim: pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aqui nós temos uma segunda lição da passagem. E agora eu quero que você tente visualizar a cena e ver como o apóstolo Paulo era um homem inteligente, que sabia fazer contato com a cultura na qual ele estava pregando. Paulo viu um altar, onde estava escrito neste altar ao Deus desconhecido, e ele chega para os atenienses e diz assim: olha, esse Deus que é desconhecido para vocês, eu conheço. E eu estou aqui em Atenas para anunciar esse Deus que para vocês é desconhecido, mas eu o conheço verdadeiramente. Só que eu quero extrair um pequeno trecho do que Paulo disse aí na passagem, onde Paulo disse assim: vocês adoram sem o quê? Sem o quê? Diz aí o texto. Sem conhecer. Vocês adoram sem conhecer. E particularmente eu acredito que esse é o grande problema não só do povo na época do apóstolo Paulo, mas em todas as gerações da história da igreja no planeta Terra. Adorar um Deus desconhecido. É o grande desafio da igreja. Em cada época, quando você para analisá-la, você encontrará ali uma igreja que começa a entrar em um processo de apostasia por não compreender quem é o Deus a quem ela adora. De tal maneira que eu poderia percorrer aqui distintas épocas da história da igreja e provar a vocês a minha tese aqui nessa tarde. Por exemplo, quando Jesus está no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, ela olha para Jesus e diz: Senhor, os nossos pais nos ensinaram que a adoração correta era no templo em cima do monte Gerizim. Vossos pais, os judeus, ensinam que a adoração correta é no templo de Herodes, lá em Jerusalém. E eu te pergunto, qual é o lugar correto para se adorar? E Jesus responde: vocês adoram o que não conhecem. Mostrando que o problema da adoração equivocada, adoração distorcida, um conceito de caricatura de Deus, infelizmente predominou em distintas gerações da história da igreja. Por exemplo, na nossa geração, nós ouvimos muito nos púlpitos cristãos ao redor do mundo que Deus é um Deus de amor, um Deus da bênção, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do perdão, o Deus da graça e o Deus do amor. E tudo isso que eu acabei de mencionar para você, descreve Deus de maneira perfeita, mas não de forma plena.
Porque se bem é certo que Deus é tudo isso que eu disse há pouco, a Bíblia diz que Deus também é justo, santo, que Ele se ira e que Ele punirá a todos aqueles que de maneira rebelde violarem a sua lei e rejeitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu sei que você vive em uma geração onde dizer isso não é politicamente correto. Mas me permitam dizer, a Bíblia, em momento algum, se coloca como um livro politicamente correto nessa geração. Tenha certeza de que quando você busca adaptar o Evangelho para a visão do politicamente correto que predomina no nosso mundo, você está sacrificando aquela que é a tônica do Evangelho. E sabe qual é a tônica do Evangelho? É desafiar, é confrontar, é ferir pecadores, para que só então Deus os possa curar. Isso está na Bíblia. No livro de Jó, a Bíblia diz que Deus fere para então curar. E eu não preciso ser agressivo para ferir, é que o Evangelho fere. O Evangelho é cortante. Quando eu prego o Evangelho genuíno, ele entra de maneira penetrante com uma espada de dois gumes e ele quase que impele pecadores ao arrependimento a ponto de olharem para Deus e dizer: Senhor, o que eu farei para ser salvo? Você lembra disso? Lembra que essa foi a pergunta que pecadores fizeram na pregação de Pedro? Lembra que esta foi a pergunta que pecadores fizeram na pregação de Paulo? O que eu farei para me salvar? Porque diante da magnitude, da magnificência, da santidade, do poder e da pureza de Deus, não há outra reação que pecadores possam ter, senão se desmancharem diante desse Senhor. E infelizmente, nós vivemos em uma geração onde altares a um Deus desconhecido estão sendo levantados. E não é só no mundo lá fora, é dentro da igreja. E não é só na igreja adventista, mas são em muitas igrejas onde vemos por aí. E isso não é por igrejas especificamente falando, é por cristãos que estão confusos a respeito de quem Deus é. Por exemplo, lá no meu país hoje, é famoso canais de YouTube e grandes igrejas onde há o Jesus da prosperidade. O que está hoje em alta lá é o Jesus Coach. Esse é o que está em alta no Brasil. Você entra no YouTube e jovens que viraram pregadores e pastores de grandes igrejas com um ambiente escuro, um ambiente que eles chamam de pós-moderno, diferente, sem placa de igreja, e que nem chamam igreja, porque usar o termo igreja parece que é pecado nessa geração. As pessoas estão confusas sobre Deus. É o Jesus revolucionário, esse é outro que está assim em alta lá no Brasil e aqui no Ocidente, por sinal. Pessoas que acreditam que Jesus foi um perseguido político, que se insurgiu contra o Império Romano e que foi crucificado por burgueses e ricos da época. Será que esse é o Jesus da Bíblia? Por exemplo, lá no Brasil, o jornal A Folha de São Paulo, um jornal famoso, talvez um dos mais conhecidos do Brasil, um colunista que é um escarnecedor chamado Gregório Duvivier, no ano de 2017, no dia 25 de dezembro, que é uma data significativa para os cristãos, vejam o que ele falou a respeito do nosso Senhor Jesus. O título da matéria dizia assim: parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta. Pergunto, este é o Jesus da Bíblia? Ou será que o Jesus da Bíblia é aquele que nós tínhamos uma música lá há algum tempo, uma música no estilo reggae, de um homem chamado Armandinho, que dizia assim na estrofe, no coro da música: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Será que esse é o Deus da Bíblia? Um moleque, como dizem vocês, um miúdo, é assim? Um gajo, é isso? Um adolescente, infatuado, apaixonado, cujos sentimentos são variáveis e que se adaptam de acordo com as circunstâncias. Será que esse é Deus? Vocês conhecem a Xuxa? Já ouviram falar da Xuxa? Eu acho que sim, né? Muito famosa. E ela tinha uma música, na época da minha infância, passava um filme dela, quase muitas tardes, quando eu chegava da escola e a gente assistia TV, e esse filme dela passava várias vezes. O filme se chamava Lua de Cristal. E tinha um trecho da música, também do coro, onde dizia assim: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será que esse é o Deus da Bíblia? Um Papai Noel?
cuja relação que eu tenho com ele é uma relação de barganha, onde eu compro Deus e Deus é obrigado a me retribuir. Aliás, essa foi a acusação que o diabo fez contra Jó no tribunal do céu, não foi? Lembra que o diabo falou? Acaso Jó teme a Deus debalde? O que significa debalde? Acaso Jó teme a Deus sem o quê? Interesse? Tira tudo que ele tem. Eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel a ti. Então essa música sugere que a nossa relação com Deus é uma relação assim meio que promíscua, onde eu corrompo Deus e Deus me abençoa para retribuir de acordo com aquilo que eu fiz para comprá-lo. Onde foi que nós desenvolvemos visões como essas sobre Deus que predominam na nossa geração? Eu falei sobre isso quando estive aqui em 2019. Eu vou passar rapidamente então, mas eu preciso voltar a essa realidade aqui, para lembrar você que essa é a sua geração. É a geração que muitos chamam de pós-moderna e que muitos pregadores têm estudado sobre a pós-modernidade com foco em missão, mas que quando muitas vezes acabam indo para este foco, essa perspectiva da pregação, infelizmente, por não focarem às vezes numa teologia bíblica, sistemática, sacrificam o Deus genuíno e a identidade dele nas Escrituras. Então a pós-modernidade, como o próprio nome sugere, é uma geração que veio depois da modernidade. E vocês aqui experimentaram isso muito melhor do que nós lá no Brasil. Lá no Brasil nós quase nem experimentamos muito o que era a mentalidade moderna. Mas a mentalidade moderna foi desenvolvida aqui na Europa, por pessoas que acreditaram que com o desenvolvimento científico nós viveríamos em um mundo melhor. Era a época do progresso, a época da melhoria de qualidade de vida, de mais abundância de vida, onde Marx, por exemplo, tirou as digitais de Deus da história, onde Freud tirou as digitais de Deus do inconsciente do ser humano, onde Darwin tirou as digitais de Deus da natureza. E aí quando vem Nietzsche, que é o conhecido como o primeiro grande pensador da pós-modernidade, que alguns acreditam que era ateu e possivelmente era, mas fazendo às vezes de profeta e lendo o que aconteceria com o Ocidente, a partir do momento que Deus foi excluído de tudo na sociedade, ele criou um personagem no livro, assim falava Zaratustra, que ele chamou de super-homem, ou em alemão, Übermensch, dizendo que o ser humano virou um super-homem, tão capaz, tão autossuficiente, que nós não precisamos mais de Deus. E ele disse que isso seria a ruína da sociedade ocidental. E aí a partir dali, diferente do que muitos pensavam na mentalidade moderna, veio a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. O que aconteceu? Ao invés da ciência trazer o progresso que trouxe em algumas áreas da vida, mas trouxe a maior destruição de vidas num curto espaço de tempo, como nunca antes vista na história do planeta Terra. Só para você ter ideia, quando as muralhas, ou o Muro de Berlim, melhor dizendo, caiu em 1989, e eles puderam analisar o que aconteciam nos gulags, que eram os campos de concentração do regime soviético, em 40 anos, sabe quantas pessoas eles mataram no comunismo soviético? Sabe quantas? Entre 40 a 50 milhões de pessoas. Só na Ucrânia, num massacre conhecido como Holodomor, em poucos meses, eles confiscaram tudo o que eles haviam plantado e mais de 5 milhões de pessoas morreram de fome. Nem a Igreja Papal, durante 1260 anos na Idade Média, matou tantas pessoas como esses regimes foram capazes de matar em pouco tempo. Isso provocou um dilema na cabeça das pessoas. Não existe verdades absolutas. Não há progresso na vida. E aí nós chegamos na época da pós-modernidade, a época do ceticismo, a época da dúvida, a época da incredulidade, a época do relativismo, onde não existem verdades absolutas, como eu disse há pouco, onde a minha ex-professora de História, numa das matérias da faculdade, ela define a pós-modernidade da seguinte forma, preste bastante atenção nisso daí, ela diz assim: na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional ou religiosa, me permitam colocar ali, é uma das mais centrais.
ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em quê? Colapso. Welcome. Bem-vindo à geração onde não existem absolutos, onde todas as identidades estão entrando em colapso. Identidade sexual, identidade psicológica, identidade religiosa e por aí vai. Todas as áreas. Hoje, por exemplo, já não basta mais uma pessoa nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para dizer que é um homem ou uma mulher. Dizem eles que você pode ter um sexo biológico definido por seu nascimento, mas a sua identidade sexual pode ser diferente do seu sexo biológico. Ou seja, eu nasci com uma genitália masculina, mas se eu quiser me identificar como uma mulher, um bissexual, um assexual, um transexual, um pansexual, e são inúmeras as possibilidades. Essa é a geração que você está vivendo. A geração da ausência de absolutos. Tem um sociólogo, e eu gosto muito do termo que ele usou. Ele morreu em 2017, não sei quantos ouviram falar dele, chamado Zygmunt Bauman, e ele cunhou um termo porque ele não concordava com o termo pós-modernidade. E ele usava um outro termo para descrever a sua geração. Alguém sabe qual era? Modernidade o quê? Lembra? Líquida. E eu gosto muito desse termo. Porque ele dizia, ele usava esse termo pelo seguinte, vejam aqui, ó, é assim, eu tenho água aqui dentro, mas se eu pego este líquido e coloco em outro recipiente, o que vai acontecer com o líquido? Ele vai tomar o quê? A forma do recipiente no qual ele foi inserido. Quando ele diz que nós vivemos na modernidade líquida, a intenção dele é dizer, não existem mais relacionamentos sólidos na sociedade. Não existe mais compromisso sólido na sociedade. Não existe casamento sólido, não existe amor sólido, não existe religião sólida, não existe sexualidade sólida. Tudo é relativo, tudo é líquido e é fluido na sociedade que você vive. E isso está moldando a mentalidade das pessoas em sua geração. É por isso que o título da semana qual é mesmo? Ser cristão numa geração não cristã. Porque esta é a geração que você vive. E é um grande desafio. Eu quero começar a mostrar alguns exemplos rápidos aqui para vocês. É lógico que os meus exemplos são do Brasil, mas na verdade não importa, vocês não precisam conhecer essas pessoas, eu vou aqui apenas apresentá-las a vocês, talvez algumas vocês conheçam. Essa é a Perla, é uma cantora de funk e ao mesmo tempo ela era também cristã lá no Brasil, evangélica. E aí fizeram uma entrevista com ela, perguntando como ela conseguia lidar com essas duas realidades que parecem antagônicas, e são de fato, paradoxais. Como ser um cristão e ao mesmo tempo um funkeiro? Bom, ela respondeu a pergunta que fizeram a ela dizendo, eu amadureci muito no gospel, precisava desse tempo, mas a minha carreira no funk sempre esteve ali, hoje eu consigo dividir a fé da música, amém? Ah, vocês estão atentos, gostei. Certa vez eu estava pregando numa igreja e eu disse, amém, a igreja veio em massa, amém? Eu disse, não, misericórdia, irmãos. Misericórdia, vocês não entenderam. Essa é uma mentalidade predominante na nossa geração, cujo diagnóstico que eu faço, tomando a palavra emprestada de alguns teólogos, é a geração cristã de esquizofrênicos espirituais. Tem como viver essa realidade aqui? Eu ser uma coisa na minha prática profissional e outra coisa na minha vida religiosa? Tem, a não ser que eu seja um esquizofrênico espiritual. De outra maneira não tem como. Dividir a fé da música. Vamos ao segundo exemplo, veja. Este daqui para mim é o mais significativo de todos. E ela eu tenho quase certeza que vocês devem conhecer, se não todos, alguns. É a Bruna Marquezine, uma modelo e artista famosíssima no Brasil. Eu nem sabia, ela é cristã também. E aí no ano de 2019, ela fez aniversário e ela postou uma foto muito indecente nas suas redes sociais. E aí uma seguidora dela disse, Bruna, você tem fotos de pequenos grupos na sua casa. Você tem fotos no seu feed do Insta, fazendo missão, por exemplo, em alguns países na África. Esta foto aí não condiz com a fé que você professa, Bruna. Aí ela terminou o apelo dizendo, saia de cima do muro. A Bruna deu essa resposta. Observe que ela é extremamente significativa e a gente consegue diagnosticar um problema da nossa geração. A única referência da minha vida é Jesus, até aí tudo bem? Ela continua.
e celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada, atenção agora aos pronomes que eu vou dar ênfase, o meu relacionamento e minha intimidade com o meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. O que você consegue descobrir sobre a visão de Deus nesta frase que nós acabamos de ler aí? As pessoas estão preocupadas com o que a Bíblia diz sobre Deus? Não. Nós vivemos em uma época cujo um dos teólogos mais conhecidos aí da igreja adventista lá no Brasil e também na igreja no mundo, que é o pastor Wilson Paroski, hoje ele é sem dúvidas uma das maiores autoridades da igreja em crítica textual do Novo Testamento. Ele disse que nós vivemos hoje em um cristianismo humanista. A prova está aí. É meu, é para mim, sou eu, comigo, o que a Bíblia diz não me interessa. Absolutamente nada. O que importa é a minha concepção de Jesus e o que Deus fala comigo, nos meus sentimentos e no meu interior. Para vocês terem noção, teve uma pessoa que, por exemplo, me escreveu aí, já faz um tempo que isso aconteceu, mas me escreveu para perguntar a minha opinião sobre algo que está patente na palavra de Deus. A pessoa estava a ponto de praticar um adultério contra o seu esposo, porque ela se reencontrou com um ex-namorado de adolescência lá no Brasil e a paixão voltou a aflorar e ela não estava muito bem no seu casamento, aqui na Europa inclusive, e ela me perguntou o que eu achava sobre isso. Eu falei para ela: minha irmã, eu não preciso achar nada, a Bíblia já diz o que é isso, e isso tem nome. Qual é o nome disso? Adultério. Vocês entendem? As pessoas estão levantando altares a um Deus desconhecido. Essa daqui é uma outra frase também de uma artista. Vejam como a classe artística, ela tem sido usada para influenciar e afetar pessoas. Uma outra artista lá do Brasil, que também se batizou numa igreja evangélica, e aí perguntaram para ela se ela seguiria frequentando e desfilando nos carnavais lá do Brasil, no Rio de Janeiro. Pergunto, me ajuda aí. Tem como um cristão ser cristão ao mesmo tempo e desfilar nos carnavais lá no Brasil? Tem como? Sim ou não? Não? Claro que tem, irmãos. Claro que tem. Tem, só não pode ir para o céu fazendo isso. Mas faz o que quiser. Não é verdade? A Bíblia não diz que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida? Eu posso fazer. Tudo me é lícito, que diz a Bíblia, mas nem tudo convém. Esse que é o problema que alguns não entendem. Claro que eu vou continuar, a resposta dela, desfilando e frequentando festas. Porque o Cristo que a Bíblia ensina não tem nada contra isso. Foi isso que ela falou? Não, é o Cristo que eu acredito. Está vendo o humanismo ali? Está vendo o antropocentrismo ali? Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. Um parênteses aqui. Existe um estudioso norte-americano que ele descreve o cristianismo da nossa geração, dizendo que o cristianismo hoje é um cristianismo deísta, atenção, deísta, moralista, terapêutico. Já ouviram falar sobre isso? O cristianismo hoje é um cristianismo deísta, moralista, terapêutico. Deísta por quê? Porque a maioria de nós, eu amo Jesus. Jesus, tu és tudo para mim. Eu creio em Jesus Cristo. Mas quando Jesus ele vai escolher ser o Senhor da minha vida, o que eu faço com Jesus? Não, Jesus está lá em cima e eu aqui embaixo. Não se meta na minha vida, Jesus. Isso é o deísmo. Jesus fica lá e eu aqui. Eu amo Ele, Ele é fenomenal, deu a vida por mim, mas é Ele lá e eu aqui. Deísmo. Por que moralista? Porque a nossa geração precisa de moral. As pessoas buscam moralidade, ética. Então o cristianismo, ele é aquele, tipo esse daqui, ó. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. Isso está bom já, é suficiente. Já ouviram aqueles que dizem, eu não mato, não roubo, não fumo, não faço mal a ninguém, eu sou um ótimo cristão. E por que ele é terapêutico? Porque muitos de nós não buscamos verdadeiramente o Evangelho.
buscamos uma mensagenzinha que aqueça o nosso coraçãozinho e o nosso psicológico, que precisa de tratamentos terapêuticos muitas vezes, e a gente vem para a igreja se assentando no banco, como se estivéssemos num divã, assistindo um psicólogo pregar aqui na frente. Deísta, moralista, terapêutico. E ela conclui: o amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamento. Em outras palavras, porque Deus é amor, faça o que você quiser. Para a gente concluir, isso não é nada novo, tá? O diabo, ele é tão inteligente que ele apenas revê suas estratégias, ele muda o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. Essa ideia de que não... Olha, eu não sei entre vocês aqui, mas hoje nós temos uma teologia por jovens, formada por jovens lá no Brasil, que é um espetáculo. É um espetáculo. Eu chamo de teologia do nada a ver. Já ouviram falar dessa teologia? Ela é espetacular. Você chega para o jovem e diz assim: jovem, não faça isso porque isso é pecado. Aí o jovem diz: não tem nada a ver. É a teologia do nada a ver. Já ouviram? Influência dessa geração relativista. Não há certo e errado, não há bem e mal, e tudo não tem nada a ver. Isso é novo? Não. Isso vem de onde? De lá do Éden. Olha só o que diz Ellen White: o comer da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, causou a ruína dos nossos primeiros pais, e a aceitação da mistura do bem e do mal é hoje a ruína de homens e mulheres. É novo o que o diabo está fazendo? Não. O relativismo, a ausência de certo e errado, altares a um Deus desconhecido, não é novidade. É apenas uma estratégia reformulada pelo inimigo na nossa geração. Eu poderia citar algumas coisas aqui do nosso meio que têm acontecido, mas eu não vou me deter nelas. Eu acredito que o Espírito Santo talvez possa colocar já assim de maneira clara para vocês. Vou citar um exemplo aqui. Isso eu ouvi falar recentemente, inclusive, de uma igreja que, infelizmente, eu fiquei muito triste quando fiquei sabendo dessa situação, que mesmo sabendo das regras dietéticas que nós encontramos na palavra de Deus, de que existem animais limpos e imundos, de que o departamento dessa igreja, departamento da ADRA, está oferecendo carnes imundas, porco, para as pessoas com as quais elas lidam, do nosso meio. E por que isso? Aí vem os argumentos: bom, mas o povo está passando fome, então não tem problema. Mas, meus amigos, eu te pergunto, essa questão da alimentação, esse é o ponto central. Isto, sobre animais imundos, é princípio ou não? É princípio ou não? Então, se é princípio, é o quê? Inegociável. É inegociável, entendeu? Mas porque eu vivo em uma geração relativista, onde não há certo e errado, onde a aparência de piedade parece que fala mais alto do que os absolutos de Deus, nós acabamos sacrificando os princípios da palavra do Senhor. Altares a um Deus desconhecido. Igrejas por onde eu passo às vezes, irmãos que não têm assim a coragem de olhar um no rosto do outro dentro da igreja. Participam de Santa Ceia, comem do mesmo pão, bebem do mesmo suco de uva, mas estão brigados, estão se degladiando dentro da igreja, sendo que a Bíblia diz que ele não aceita o culto de alguém que vem oferecer no altar do Senhor e não se reconciliou com o seu irmão. Estou mentindo? Não é isso que a Bíblia diz? Deus diz que quando você tem alguma coisa com o seu irmão e vai oferecer um sacrifício no altar, é para você fazer o que com o sacrifício? Deixa no altar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não aceito. Primeiro vai ter com o seu irmão. Ah, mas ele não vai me perdoar. O problema é dele, entendeu? A sua parte você deve fazer. Mas por que nós levantamos altares a um Deus desconhecido? Tudo é relativo. Não, Deus vai passar por alto isso. Sabiam que Eva, uma das coisas que a seduziu para comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Ellen White diz que foi pensar que Deus não se importaria com uma coisa tão besta, tão boba, como comer um frutinho daqueles? Bom, eu preciso encerrar. E agora nós já entendemos que nós vivemos numa geração bastante religiosa, nós já entendemos que nós vivemos em uma geração que, apesar de ser bastante religiosa, está confusa sobre Deus. Agora eu quero concluir mostrando para vocês o fantástico apóstolo Paulo, porque ele vai chegar diante daquela geração dos altares de um Deus desconhecido, e ele vai começar a desvendar para eles quem Deus é. E ele vai começar a dizer assim no versículo 23 e 24, e aqui a gente encerra. 23 e 24, Atos, capítulo 17, versículo 23 e 24. Pois esse que vocês adoram sem conhecer,
é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Agora Paulo vai começar a revelar quem é esse Deus desconhecido, Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Quem é esse? Me ajude você aí. Quem é esse? Que atributo é esse de Deus que Paulo citou aqui agora há pouco? Deus é o quê? Criador. Deus que eu sirvo é um Deus criador. Em segundo lugar, Paulo vai continuar. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Um pequeno parênteses rápido aqui. Muitos hoje usam esse texto. Outra característica da nossa geração é a geração dos desigrejados. Já ouviram esse termo? É a geração onde as pessoas acham que você assistir pregação no YouTube e a maioria de teóricos de conspiração, que isso é religião, isso é adoração. Não é, tem nada a ver. Muitos estão vivendo essa realidade, a geração dos desigrejados. Igreja é de Deus, organização eclesiástica foi criada por Deus, diáconos, pastores, anciãos, tudo isso foi criado por Deus, e Ellen White diz que existirá enquanto houver pregação aqui no planeta Terra. Então igreja, como isso daqui, é de Deus, e nós não devemos ter vergonha dela. Só que algumas pessoas pegam essa passagem, e aí apontam para ela, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então eu não preciso vir aqui. Lá na minha casa, assistindo vídeos de YouTube, já está bom. Porém, esse texto está fora do contexto. Porque o que Paulo fez, e eu quase o vejo apontando para a Acrópole e para o Partenon, que era um templo, onde os gregos acreditavam que a deusa Atena vivia lá dentro. Essa foi a ideia de Paulo. Paulo quis dizer assim, olha, o Deus desconhecido, ele não está enclausurado dentro de um santuário. Ele não habita dentro de templos. Ele é um Deus invisível, é um Deus onipresente. Ele pode estar lá, como ele pode estar aqui. Então não tem nada a ver dizer que Deus não se agrada disso daqui, de estruturas. Deus se agrada, Deus abençoa e Deus usará para pregar o evangelho nesse mundo. Mas eu quero voltar para o tópico principal com o qual eu encerro. Paulo primeiro disse que Deus é o Criador. Mas em segundo lugar, no texto que está ali, Paulo disse que ele é o Senhor do quê? Do céu e da terra. E com isso Paulo está dizendo que Deus é o quê, irmãos? Foi o último atributo de Deus que eu falei ontem quando a gente terminou a pregação. Deus é soberano. E agora eu volto na história de ontem. Deus é o Senhor do céu e da terra. E aí foi lá em 2020 que a minha esposa e eu tivemos que começar a experimentar o senhorio de Deus da maneira mais difícil da nossa vida. Porque em 2019, como eu contei a história para vocês, experimentar que Deus é soberano é fácil. Deus nos dando muitas bênçãos e cuidando do meu ministério, provendo para o meu ministério. Mas em 2020, quando a desgraça veio, as dificuldades começaram. E sabe, ontem eu não contei um detalhe para vocês da história, mas quando a minha esposa fez o diagnóstico e o cancro, quando ela descobriu, estava com quase 3 centímetros do lado esquerdo do seio. E a médica que a atendeu foi uma médica assim que eu vejo como um anjo que Deus enviou para cuidar da minha esposa. Ela imediatamente disse para a Bruna: Bruna, você não vai ser tratada no hospital X, eu vou encaminhar você para o Hospital das Clínicas, que é um dos hospitais públicos de saúde lá do nosso país, do nosso estado, mas é um dos melhores para o tratamento de cancro lá na nossa região. E o problema é que na nossa cidade, nós não moramos na capital, as pessoas não são encaminhadas para serem tratadas nesse hospital. Tanto é que quando ela começou a pleitear para que a minha esposa fosse tratada lá, ela chegou para a Bruna, em uma das consultas, e chegou a dizer assim: Bruna, eu tive que falar quase que com o Papa para conseguir uma vaga para você aqui nesse hospital. Ali, nós vimos que apesar do deserto, Deus ainda estava no controle de tudo. Quando a Bruna descobriu, e nós não queríamos em absoluto que ela fizesse o tratamento convencional,
porque nós sabíamos das consequências, queda de cabelo, enfraquecimento, mastectomia, remoção dos seios. A primeira opção nossa foram os tratamentos naturais, primeira coisa que nós pensamos. E a Bruna entrou num regime ainda mais estrito do que aquele que nós já tínhamos. Nós já não comíamos carne, não comíamos nada de origem animal, não tomávamos já refrigerante há muito tempo, e ela agora cortou o açúcar definitivo, começou a comer só crus também durante um tempo, e Deus começou também a colocar pessoas assim no nosso caminho. Eu já falei para vocês, algumas daqui, até de vossa igreja, que começaram a enviar recursos para nos auxiliarem lá, para a gente comprar algumas coisas para nutrir melhor a Bruna. E a gente comprou e fizemos tudo isso, só que o câncer não diminuía, o cancro não diminuía, o tumor não diminuía. Ele cresceu ainda mais durante o período que ela estava fazendo o tratamento. Tanto é que no segundo diagnóstico já estava maior. E ela fazendo aplicações de argila e etc. E meus irmãos, muitas pessoas, isso que foi assim o mais difícil até, foram muitas pessoas que nos escreviam, até criticando, não façam quimioterapia, não vão por esse caminho, façam o tratamento natural e etc, e etc. E a gente fez. Só que ali nós tivemos que aprender a primeira lição. Deus usa o que Ele quiser e os instrumentos que Ele quiser, ou para curar, ou para não curar as pessoas. Essa foi a primeira lição de todos. E nós descobrimos algo, porque a gente via assim as terapias naturais como assim quase que absolutas. Fez, está curado e ponto final. E não é assim. Muitos, inclusive terapeutas naturais lá, nós descobrimos algo que a gente não sabia. Contradição. Alguns diziam para a Bruna, você não pode comer proteínas, que eram as oleaginosas, lá a gente chama, né? Tipo castanha de caju, castanha do Brasil, nozes e etc. Você não pode comer. Aí ela fez uma consulta com outro e o outro disse, não, você tem que comer. Aí um outro disse, não, você tem que tomar suco de uva. O outro falou, não, você não pode tomar suco de uva de jeito nenhum, porque isso vai ajudar a desenvolver o câncer. Então nós vimos o quê? A contradição também. Ali foi um primeiro momento onde os nossos olhos, eu não estou criticando aqui, tratamento natural espetacular, e se você tem possibilidades, busque esta opção, primeiro. Só que não é absoluto, não são para todos. E seguir às vezes a medicina natural, a medicina convencional é necessário. E quando Deus colocou essa médica no caminho da minha esposa, a gente estava orando, nós não queríamos que ela fizesse nada disso, mas Deus mostrou assim, claro, cristalino, esse será o caminho que eu usarei para ajudar a tua esposa. Com muita resistência, nós começamos. Consultas, exames, e aí ontem eu terminei dizendo que na consulta, ali foi uma bomba para nós. Uma das primeiras consultas com o mastologista. Ele chegou para ela e ele perguntou, Bruna, você já tem filhos? Ela disse, não. E ele falou, pois é, com a quimioterapia, você pode ficar estéril. Você quer congelar os seus óvulos? E eu não sei, se fosse depender de mim, eu diria para minha esposa que sim, mas naquele momento, eu estava respeitando qualquer decisão que ela tomasse. Na minha vida, eu assumi para mim isso, que eu ia fazer de tudo para diminuir o máximo que eu pudesse o sofrimento da minha esposa. Então, o que ela quisesse naquele momento, eu ia respeitar as decisões dela. Ela disse que não, ela não se sentiu à vontade. E ali ela entrou no carro e ela deu essa notícia e, obviamente, a gente começou a chorar. Era um sonho que nós tínhamos de ter um filho. Nós ainda não sabemos se poderemos ter, mas está nas mãos de Deus, está nas mãos dele. E aquilo para nós foi como uma bomba caindo dentro de casa. A rotina de consultas continuaram, ela fez novos exames, a quimioterapia estava praticamente marcada já para começar, e ela foi fazer uma nova consulta com esse novo mastologista, esse outro mastologista. E mesmo em meio a toda essa situação difícil, né, que a gente já estava enfrentando, essa foi uma consulta que quando a Bruna voltou, e eu me lembro daquele dia assim, nós íamos para a casa do meu cunhado e da minha
concunhada, a gente chama lá, que é a esposa do meu cunhado. É um casal que a gente ama demais, o irmão da minha esposa. Nós temos um carinho imenso com eles. Eles moram no litoral lá, próximo de onde nós moramos. E nós íamos passar alguns dias na casa deles, um final de semana, para tentar amenizar um pouco assim, tudo o que estávamos enfrentando. Mas naquele dia, depois de descobrirmos isso, que a Bruna poderia ficar estéril, ela teve uma nova consulta. E ela chegou no carro, em prantos, meus irmãos, em prantos. Eu estava até feliz ali, a gente estava indo para o litoral, e eu a vi chorando, e eu perguntei, amor, o que está acontecendo agora? E o que ela me disse naquele dia foi ainda mais difícil para nós. E se você quiser saber, você vem amanhã, que eu vou terminar de contar para você, tá bom? Vem amanhã. Amanhã é às 20h30, né? Às 20h30. Você pode fazer uma coisa? Convide alguém para estar aqui. Amanhã, lembra que eu falei para vocês que se vocês tivessem que escolher um dia para faltar que não fosse amanhã, amanhã o assunto é: se Deus é amor, por que a minha esposa teve cancro? É um dos temas mais difíceis, mais difíceis. Eu queria muito que você viesse para ouvir um pouquinho do que nós aprendemos com Deus. Eu queria muito também que a Bruna viesse aqui alguns desses dias para falar um pouquinho com vocês. A minha esposa ela é um pouco envergonhada. Aí se vocês puderem orar para ela ter coragem e algum dia vir aqui, eu acho que ela tem muita coisa que ela poderia compartilhar aqui com vocês também. Ore por ela, para Deus dar aquela forcinha para ela, tá bom? E orem por essa nossa programação. Nós estamos numa semana de quê? Oração. Então eu estou orando por vocês e eu peço para vocês orarem por mim, por minha esposa e pela igreja nessa semana, para que em nome de Jesus, tudo isso daqui seja uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Nós temos uma mensagem musical agora e eu gostaria de convidar as nossas irmãs para exaltarem o nome do Senhor e em seguida nós concluiremos com uma oração. Canto para ter conforto no Cordeiro que foi morto. Canto a ti, Senhor. Sinto a tua presença. Só tu fazes a diferença. Só tu, Senhor. És o Salvador. Em ti encontro liberdade, a origem da verdade. És tu, Senhor, Deus o melhor amigo é. Ele é o Pai da minha fé, Deus, guarda-me com seus santos anjos, pois o melhor amigo é. Dá-me o teu Santo Espírito, faz de mim novo discípulo. Dá-me o teu amor.
Querido Deus, Tu que és o nosso melhor amigo e que, a despeito das dificuldades e aflições que enfrentamos na vida, o Senhor sempre está ao nosso lado. É verdade que acabamos de ver que vivemos em uma era difícil, onde altares a um Deus desconhecido são erguidos em muitos lugares, onde possivelmente nós, às vezes, na nossa vida, demonstramos viver uma vida confusa sobre quem é o Senhor, sobre o que o Senhor espera de nós. Nós queremos também nessa noite, esse início de noite, esse fim de tarde, pedir ao Senhor que, se é que em nossas vidas altares dessa natureza ainda estão levantados, que em nome de Jesus eles sejam despedaçados. Nós queremos que altares ao Deus Todo-Poderoso sejam erguidos na nossa vida. Altares ao Deus Criador, altares ao Deus Soberano. Nós começamos esta mensagem entendendo que o mundo hoje, apesar de viverem como vivem, de buscarem no sexo, nas drogas, nos estudos, em viagens, em dinheiro, no futebol, na política, em relacionamentos e em muitas coisas, satisfazerem os desejos da sua alma, nós entendemos que nós vivemos ainda em uma geração que anseia por religião, que necessita de significado para a sua vida, que precisa adorar, e que o Senhor nos ajude a ser a resposta que o mundo precisa nessa geração. Nos ensina, Senhor. Nós queremos convidá-lo para que o Senhor, que é o Senhor do céu e da terra, que o Senhor seja o Adonai, o Deus da nossa vida. Assume o controle da nossa história, ainda que as dificuldades venham, ainda que a enfermidade venha, ainda que o mar não se abra, ainda que o gigante não caia, ainda que a cura não aconteça, que o Senhor me ensine e nos ensine a sermos fiéis a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.